Olá, seja muito bem-vindo a esse conteúdo de hoje. É bom ter você aqui. Hoje eu vou trabalhar sobre um tema que envolve as mudanças na sexualidade ao longo do tempo, nossa sociedade. Como essas transformações afetam a sociedade, né? Então a gente vai trabalhar muito nesse aspecto cultural da sociedade. Então é importante considerar a relação disso, esse tema aqui que eu trabalho no canal, né? Que é sobre vícios, né? Especialmente o vício em pornografia. Historicamente, pessoal, nós observamos mudanças significativas nas atitudes e práticas relacionadas a essa questão da sexualidade. Eu quero que vocês se entendam as implicações sociais e culturais dessas mudanças, principalmente nos tempos de hoje. Isso aparece fortemente. E uma das mudanças mais notáveis é a evolução em direção à liberação sexual. A gente percebe que no passado, as normas sociais eram muito mais rígidas, com ênfase nessa questão da moralidade, na instituição do casamento. Só que ao longo do tempo, essa rigidez diminuiu consideravelmente, acabando que deu lugar a uma maior liberdade sexual. E aqui está o primeiro ponto a ser considerado fortemente. Toda essa liberdade sexual total, e toda essa desestruturação das instituições tradicionais, como a família, o casamento, tudo isso pode ter uma consequência cultural e social bastante grave, bastante desafiadora. E uma sociedade que adota a liberdade sexual completa, Muitas vezes o foco está nos aspectos, ecocêntricos da sexualidade, Então as pessoas estão sempre buscando a satisfação pessoal, que pode influenciar também vários conceitos importantes. Então, tudo isso afeta a sociedade, tem uma implicação na saúde pública, na economia, no bem-estar social, sabe? Então toda essa sexualização precoce que tem ocorrido fortemente na nossa sociedade atualmente é um aspecto relevante a ser considerado, por quem luta contra esse vício também. E isso pode ocorrer, por exemplo, toda essa sexualização precoce por meio da educação sexual que tem ocorrido nas escolas. E a questão aqui, pessoal, é que a sexualidade, que é um dos atos humanos mais íntimos, acaba sendo banalizada e desvinculada de valores tradicionais importantes, Isso gera uma ruptura social e causa vários transtornos e problemas por aí, sabe? Então é importante trabalhar esse ponto. E aqui entra um ponto fundamental, As pessoas, elas têm diferentes maneiras, de lidar com problemas relacionados à sexualidade, à intimidade, fruto de uma sociedade adoecida, culturalmente fragmentada. Então é fundamental entender que todas essas transformações que têm ocorrido na sociedade, culturalmente, devem ser levadas em consideração. Elas não afetam apenas a dinâmica social, mas também podem moldar a forma como as pessoas se relacionam, como se comunicam, como se compreendem entre si mesmas e em relação aos outros. Isso destrói os valores. As crianças têm sido vítimas disso. E é importante entender que a sexualidade é uma parte fundamental da experiência humana, mas deve ser trabalhada com zelo, com cuidado. É importante discutir essas questões com sensibilidade, reflexão, desde cedo, reconhecendo a diversidade de opiniões, de experiências, mas o modo como isso tem sido exposto em escolas, em peças teatrais, e sendo normalizado por aí é muito grave, porque
que isso deixa de ser trazido, né, de uma maneira saudável pela família. Desconhecidas vêm e despejam toda a sua carga em cima de pessoas, de crianças, né, sobre temas que elas não estão ainda preparadas de uma maneira totalmente não adequada, né, precoce. E isso gera cada vez mais pré-adolescentes, adolescentes, né, totalmente perdidos nessa questão, né, são facilmente alvos, né, sobretudo nessa geração, desse tipo de conteúdo sexualmente exposto, né, nas mídias sociais, nas redes sociais. E isso gera uma série de consequências, né? Crianças que não estão sendo protegidas através de bloqueadores, de filtros pelos pais, né? Não tem uma atenção pelo que o filho está assistindo, pelo que o filho está aprendendo nas escolas. E há um objetivo social muito grande por trás dessa liberação sexual exagerada, né? Uma sociedade totalmente degenerada, controlável pelos próprios instintos. Uma geração de homens fracos, né, e de mulheres dominadas pela exposição exagerada do próprio corpo, sem ter esse envolvimento de virtudes, valores. É uma população muito mais fácil de ser controlada. Por que vocês acham que há tantas músicas de péssima qualidade por aí, né, que oferecem uma erotização enorme, programas, né, passando em horário nobre, que não visam esclarecer nada em relação a isso, transmitem erotização, incentivam práticas totalmente inadequadas, né? Quem trabalha com esse vício sabe, né? Como, por exemplo, tem ocorrido até mesmo em novelas, colocam como se trabalhar, né, em sites adultos de exposição, né, através da câmera, fosse algo sem problema algum, percebem? Cabarés, sabe? Algo totalmente corrompido por essa imagem sexual saudável, sabe? Isso alimenta na sociedade tudo isso que a gente está vendo por aí, todo esse tipo de distorção do belo, do que é saudável, né? E com um discurso, né, que visa normalizar, né? O inadequado é aquele que alerta contra isso, né? E isso é muito grave, né? Cada vez mais isso é transmitido como se fosse algo sem problema nenhum, não se faz um alerta sério sobre isso, né? De que isso pode acarretar danos, né? Não se tem um contraponto em relação a esses aspectos, sabe? E isso está fortemente ligado com esse tema aqui do vício, né? É impossível separar isso desse aspecto do vício, porque há por trás um sistema, né, que se alimenta dessa fraqueza dos homens, dessa exposição das mulheres. Há algo benéfico, né? Algo que, tanto do ponto de vista das indústrias, né, desse tipo de entretenimento adulto, tem, né, que dá muito dinheiro, né? Assim como também um intuito social, né, de controle, sabe? De pessoas que não lutam pelos seus próprios direitos porque são escravos dos próprios instintos. Então, é importantíssimo perceber essa relação para você perceber que você não pode incentivar algo que está intimamente ligado àquilo que você sofre, que pessoas sofrem, né? É preciso uma conscientização sobre isso de uma maneira mais profunda também, para você não somente lutar contra os sintomas da coisa, sabe? Mas buscar ver que há um intuito destrutivo por trás desses aspectos também, que há um objetivo que você precisa levar em consideração, que visa destruir completamente valores. No Ocidente há uma elite, há um sistema que visa controlar por meio
dessa objetificação do outro, do instinto mais primário sendo alimentado, né? E por tudo aquilo que visa distanciar a pessoa de uma fonte real de satisfação, né? Que é o amor, a entrega, né? A uma causa, a um objetivo mais nobre, que visa construir músicas, né? Podem reparar que as músicas antigamente eram muito mais belas, né? Tinha uma letra muito mais profunda, com um significado, uma melodia, e hoje se vê o que na sociedade brasileira? O totalmente oposto disso, né? Como eu falei, programas, novelas, tudo isso incentivando o tempo todo, 24 horas. Então você precisa estar atento aos gatilhos, né? Ao que você consome, entrar na internet com um objetivo muito bem definido, ser rígido, principalmente no início da sua liberdade, sabe? Perceber que você não pode se comportar como uma pessoa que não tem isso. Não encarar isso como um sacrifício, mas como algo que vai trazer um fruto, sabe? Encare esses meses iniciais do seu tratamento com essa seriedade, com essa atenção, né? Em relação a esse estudo também, sabe? De perceber que há por trás um objetivo, tanto da indústria erótica, né? Como do sistema, né? Perceber que isso está intrinsecamente ligado, enraizado na cultura, né? Sobretudo aqui do Brasil. E quem propaga isso? Passe a investigar, passe a perceber discursos aparentemente ligados ao amor, mas que de amor não tem nada, sabe? Então faça você a sua própria reflexão. Fique atento. Proteja as crianças. Cuide da sua família, né? Se você não pode mudar a cultura, a sociedade, faça a sua parte. Comece mudando você mesmo. A sociedade, a mini sociedade é a sua família. Tudo começa na família, sabe? Não queira perder o que você tem de mais valioso, que é a sua essência. É alguém que não se vende, sabe? E quando eu falo se vender, eu não falo só em relação à prostituição em si, mas como você tem se vendido a coisas que degradam os outros, a sociedade, né? Como você tem vendido o seu tempo, o seu corpo através dos conteúdos que você produz, né? Se você gostou, deixe o seu like, comente aqui a sua opinião, vai ser muito bem-vindo. Lembrando que isso é muito importante para quem trabalha em relação ao ofício. Tá tudo muito bem relacionado, certo? Até o próximo vídeo, pessoal.